Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui, e esse é o segundo vídeo do nosso curso de testes de software. Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar o JUnit, junto com o ambiente de desenvolvimento Eclipse, que é um ambiente de desenvolvimento para linguagem de programação Java. Nós vamos configurar a ferramenta e criar um primeiro caso de teste, tá bom? Então vamos lá. Então vou abrir aqui as minhas anotações e a primeira discussão que nós precisamos fazer é sobre os tipos de testes. Nós temos, de uma maneira geral, 4 tipos de testes, que são os testes de unidade, os testes de integração, os testes de sistema e os testes de aceitação. Nós podemos entender, analisando pela complexidade, que os testes de unidade são mais simples e a gente vai aumentando a complexidade na medida em que a gente vai descendo esta lista. Então, os testes de unidade seriam testes de métodos, de classes. Então, nós vamos testar a entrada e a saída de um método, se ele está dando a resposta correta. A gente vai analisar se uma classe está produzindo o resultado que ela deveria produzir. Já os testes de integração seriam a interação entre as classes, por exemplo, integração e interação entre módulos diferentes do nosso sistema. Os testes de sistema seriam então um pouquinho mais amplos, uma integração ainda maior, e os testes de aceitação seriam a aceitação pelo usuário, certo? Então nós vamos utilizar o JUnit para automatizar principalmente os testes de unidade, mas a gente pode ver também que a gente poderia utilizar o JUnit para realizar também testes de integração e testes de sistemas. Então, o que é o JUnit? De uma maneira simplista, ele é uma ferramenta que permite que nós criemos casos de teste e os executemos de uma maneira bem prática. E aí a gente consegue verificar se o nosso sistema, se o nosso código está passando nestes testes. Para fazer isso, então, a gente vai utilizar o Eclipse, o ambiente de desenvolvimento da linguagem Java. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui o download e a configuração desse ambiente. Então, a gente vai acessar lá, eclipse.org. Vamos vir aqui em Download. Esses passos vão mudar um pouquinho, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, mas vão mudar bem pouco, tá? Em geral, agora a instalação do Eclipse já faz um tempo, ela é extremamente fácil. Tem um instalador aqui para os principais ambientes operacionais, como macOS, Windows e Linux. Então a gente vai clicar aqui em Download. A gente pode mudar o servidor que a gente vai fazer o download, se for o caso. Vou baixar aqui na minha área de trabalho mesmo. E o instalador já está aqui. Vou descompactar este arquivo. Vamos abrir a pasta e executar o Eclipse Inst. No meu sistema operacional aqui, acredito que eu preciso marcar aqui a execução como um programa, ele já está marcado. Então, simplesmente vou abrir este arquivo. Ele vai abrir o instalador. Acho que eu esqueci de ligar os filtros aqui de gravação. Aqui. Espero que não tenha ficado tão ruim até agora. E aí a gente vai selecionar aqui, dentre todas estas opções de pré-configurações do Eclipse, a gente vai selecionar Eclipse IDE for Java Developers. Ele já vai fazer o download também do OpenJDK neste caso, então a gente não precisa nem se preocupar aqui em instalar o JDK separadamente. A gente pode alterar a pasta se nós quisermos. Não vou criar um atalho no desktop, vou criar apenas no menu e install. A gente precisa aceitar aqui os termos e esperar a instalação terminar. Enquanto ele instala, eu vou pausar o vídeo. Bom, talvez seja mais rápido do que eu esperava. Vamos dar uma olhada aqui. Mas vou pausar o vídeo e aí retorno na sequência.
Com a instalação completa, a gente pode simplesmente clicar aqui em Launch. O Eclipse vai ser executado, já vou fechar essa pasta. Primeira vez acaba demorando um pouquinho e nas próximas já é mais rápido. Ele vai pedir a localização de um workspace, que nada mais é que uma pasta onde os nossos projetos ficarão organizados. Eu vou manter a pasta padrão, vou clicar em Launch. E aí a gente já pode voltar aqui para as anotações enquanto o Eclipse é carregado. O que nós faremos no Eclipse para termos o nosso primeiro projeto com o JUnit configurado é a criação de um projeto Maven. E nessa criação nós vamos optar por um arquétipo simples, que é um modelo de projeto simples do Maven. Com o Eclipse aberto, então, nós podemos vir aqui em File, New, Other, Maven, Maven Project. Clicamos em Next. A gente mantém aqui selecionado, na verdade não mantém selecionado, a gente vai selecionar o Create a Simple Project, que é exatamente este passo que eu coloquei nas minhas anotações, criar um arquétipo simples, criar um projeto com um arquétipo simples. Vou manter aqui a localização padrão do Workspace, posso clicar em Next, e a gente precisa colocar algumas informações aqui do nosso projeto Maven. A primeira delas é o Group ID. Então eu vou colocar aqui o meu site, né? E aí lembrando que a gente coloca sempre ao contrário, então lucasbueno.com.br, o ID do artefato, colocaremos aqui First JUnit Example, então o primeiro exemplo de JUnit, e a gente já pode agora clicar em Finish. O Eclipse já vai criar o projeto previamente configurado para que a gente possa criar a nossa classe, uma nossa primeira classe e também já uma primeira classe de testes. Voltando aqui para as anotações, nós criaremos então a classe pessoa dentro do pacote, e aí vocês podem escolher o pacote, mas como eu coloquei br.com.lucasbueno, eu vou criar dentro de um pacote entity, será uma entidade. E na sequência criaremos o nosso caso de teste JUnit. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui os projetos. Imagino que o Maven ainda esteja fazendo o download. Opa, e terminou agora. Então agora a gente já pode clicar aqui no nosso projeto, ir na opção New Class e criar a classe pessoa. Ela estará no pacote br.com.lucasbueno. A gente clica agora em Finish. A aparência aqui do Eclipse não está batendo com o sistema operacional, então eu vou vir aqui em Aparência e vou selecionar o tema. Acredito que esse tema vai resolver, vamos ver. Melhorou um pouco, mas o editor ainda está estranho. Então aqui em Aparência, Cores, deixa eu fazer a pausa aqui no vídeo, e aí quando eu descobrir aonde eu mudo a aparência eu mostro para vocês. E agora sim, eu me bati bastante para conseguir fazer a configuração do editor bater com o tema do meu sistema operacional, e eu só consegui isso depois que eu instalei aqui no Eclipse Marketplace o pacote, ou não sei como dá para chamar isso aqui, mas é a extensão do Eclipse chamada Darkest Dark Theme. Acho que é isso, deixa eu esperar carregar aqui, já vou clicar aqui em Installed. Espero que a maioria de vocês não precise fazer esse passo, mas então eu precisei instalar exatamente esse cara aqui, ó, Darkest Dark Theme with Dev Style. E aí sim, a ideia já abriu aqui mais bem configurada. Eu vou aumentar um pouco a fonte aqui em Window Preferences, para que fique mais fácil de vocês visualizarem, e também porque eu sou bastante míope. Então eu venho aqui em Colors and Fonts, na aba Appearance, em Text Font, eu posso aumentar aqui. Então, vou colocar 12.
já vai ser o suficiente. E aí retornamos agora para a nossa classe person. Aqui nós vamos criar um método simples. Eu até coloquei o código-fonte aqui de um método chamado hello. A gente pode só copiar ele. Feito isso, criaremos o nosso primeiro caso de teste. Para essa criação, nós vamos clicar com o botão direito no projeto, vamos em New e selecionaremos o JUnit Test Case. Aqui nós precisamos selecionar algumas opções, como aqui nas minhas anotações, eu digo que nós selecionaremos o New JUnit Jupyter Test. Então a gente vem aqui e já na primeira opção a gente muda para New JUnit Jupyter Test. O pacote a gente coloca o mesmo que a gente escreveu aqui, então nesse caso br.com.lucasbueno. O nome, um padrão é o nome da classe que nós queremos testar, nesse caso person, e colocaremos depois um test, para indicar que esta classe de testes aqui vai ser para esta entidade. Aqui nós poderíamos selecionar alguns métodos para que o Eclipse já crie para a gente, mas a gente não vai selecionar nenhum por enquanto. Na classe UnderTest aqui, classe que nós vamos testar, a gente vai clicar aqui e selecionar a classe Person. Ok? Ele vai dizer para a gente que o JUnit 5 precisa de pelo menos um projeto que esteja rodando Java 8. E aí a gente pode clicar aqui na opção de configurar para mudar o compliance do nosso projeto. Então a gente vai colocar aqui a versão 1.8, mas antes disso nós precisamos mudar também o build path, já que o Eclipse colocou o padrão para a gente, a versão 1.5 do Java. Então clicamos aqui, configure aqui, Java build path, aí a gente vai conseguir alterar. Nas bibliotecas aqui, ao invés de a opção 1.5, nós vamos colocar, pode ser aqui Workspace Default, nesse caso já é o Java 14, ou a gente pode colocar pelo menos aqui a versão 8.8. Eu vou fazer isso, vou clicar em Finish. Agora a gente pode vir aqui ele vai dizer, ó, o build path mudou e você precisa pelo menos salvar ou aplicar isso. Então eu vou clicar em Apply. E agora sim o compliance já foi para 1.8 e podemos clicar aqui em Apply and Close. E este primeiro problema já será resolvido. Clicamos em Next e o Eclipse já dá algumas opções para a gente adicionar testes para métodos específicos. Então nós poderíamos criar testes para os métodos da classe Person e como toda classe em Java é também um Object, nós poderíamos criar testes para os métodos da classe Object. Aqui a gente ainda não vai fazer isso, então vamos simplesmente clicar em Finish. E aí ele vai dizer para a gente que o JUnit 5 ainda não foi adicionado no build path. A gente pode clicar aqui em Perform the following action e adicionar o JUnit 5 e daí em OK. Agora o Eclipse vai configurar o projeto para a gente. Ele já criou um teste inicial aqui, que ainda não foi implementado, então a gente já pode ver que ele criou uma classe chamada PersonTest. Notem que esta classe não está aqui em Source main Java, ela está aqui na pastinha de Source Test Java, no pacote br.com.lucasbueno, e ela se chama PersonTest. Agora a gente já consegue, por exemplo, fazer testes relacionados à classe Person. Eu deixei um teste padrão aqui, que a gente pode utilizá-lo. Então a gente vai copiar esse cara, é o método teste também, basicamente eu usei a mesma estrutura. E aqui nesse teste que nós estamos criando, vamos notar algumas coisas. Então primeiro a importação do JUnit, da biblioteca JUnit aqui. E para indicar que esse cara é um teste, a gente usa a anotação @test. Então, este método teste é um teste porque ele tem esta primeira anotação @test. Aqui dentro nós criamos um objeto da classe person, que é esta nossa classe aqui. E aqui a gente tem um método chamado hello, que retorna a string hey. Então a gente pode vir aqui em PersonTest e fazer um assert. Então a gente vai verificar se a chamada do método hello da classe person, que neste momento está sinalizada aqui através desse objeto aqui, com referência a person, o resultado da chamada desse método será este cara aqui, hello.
Então, obviamente, este teste precisa passar, porque a gente colocou aqui, não, na verdade, o retorno está hey, e aqui o teste está com hello. Então, quando a gente executar esse teste, a gente já vai fazer isso clicando com o botão direito aqui, vindo em Run e JUnit Test. O teste deve falhar, porque o retorno do método é hey e não hello. Então, a gente já vê aqui no Eclipse mesmo o resultado desse teste, e ele falhou. A gente pode ver este método funcionando se nós mudássemos ou aqui nesta nossa comparação para hey ou o retorno do método para hello. Agora sim, se retornarmos aqui e rodarmos o teste, este método deve passar, este teste deve passar. Então aqui ele ficou em verde e a gente vê que ele funcionou, certo? Então este é um primeiro teste extremamente simples, que não tem nem muito sentido para a gente, mas apenas para que vocês conseguissem configurar as ferramentas e tivessem uma primeira visão do que é um teste. E aí sim, no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, a gente começa a trabalhar com testes mais complexos. Beleza? Então até lá. Valeu!